Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palestra exclusiva do Circuito Mulher. É uma honra muito grande ter você aqui conosco. E agora nós vamos receber direto de Portugal uma pessoa muito mágica, muito importante, que eu quero que vocês conheçam e que recebam com muita energia positiva, que é a Caterine. Olá, Caterine, seja muito bem-vinda ao Olá, Circuito Mulher. olá, Tati. Muito um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. É uma honra muito grande, sim, poder partilhar esse conhecimento também aqui no Circuito Mulher 2021. Que legal! E, Caterine, fala pra gente qual vai ser o seu tema e se você puder fazer um resumo dele pra gente, poder ficar assim grudadinho na tela com você até o final, o que a gente vai conseguir aprender a partir de então? Tá, nós vamos falar, a minha palestra é sobre como a aceitação do corpo afeta os nossos relacionamentos. E a gente não consegue idealizar a mágica que é a desconexão com uma conexão com o nosso próprio corpo e como isso altera todas as nossas relações. Há vários níveis, desde o nível social mais simples, mais básico, aos encontros sociais, até mesmo a interação de família, a formação dos nossos filhos, do caráter, da personalidade e do alto amor, que isso nós vamos trabalhar muito aqui dentro também da minha palestra. Perfeito! Então, fique totalmente à vontade, a partir de agora o nosso palco é todinho seu. Obrigada. Então, começamos assim, como a aceitação do corpo afeta os seus relacionamentos. Fatos que a gente nem imagina. Você fala com os outros como fala com o seu corpo? Você se relaciona com os outros como se relaciona com o seu próprio corpo? Meu nome é Caterine Oletriz, eu sou modelo e psicóloga. Eu nunca conheci nada mais poderoso e mágico do que o conhecimento. E venho hoje aqui partilhar com vocês o caminho da autoaceitação e como isso tem impacto em todos os nossos relacionamentos. Mas eu não venho trazer respostas, eu venho trazer perguntas. Antes, eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Eu tinha 14 anos quando comecei a modelar. Nunca imaginei como isso mudaria minha vida, viajar o mundo, conhecer gente de todo lugar, de vários países, aprender com as adversidades e tomar decisões importantíssimas, ainda tão jovem, que teriam impacto na minha vida inteira. Eu trabalhava bem, ia tudo bem, minha mãe me apoiava, eu estava super empenhada em trabalhar, em desenvolver a minha carreira, os meus agentes, estava tudo correndo bem, dedicada, responsável, sempre estive muito atenta, cumpri as minhas obrigações na escola, no trabalho, tinha boas notas, estava tudo indo bem, estava na natação, no vôlei, são coisas importantes, era muito importante para mim na época. Minha mãe me apoiava, família, estava tudo bem, estava tudo sob controle. Essa é a palavra, especialmente o meu corpo. E aos poucos, eu fui notando, minha família, nós fomos notando umas pequenas alterações de comportamento. Só que só hoje, depois de toda a caminhada por uma faculdade de psicologia, fazer terapia, viver uma vida ressignificada, é que eu posso falar com propriedade, com a experiência vivida também no meu corpo. Você sabe o que é transtorno alimentar? A gente ouve falar, mas não tem muita certeza, né? É quando a mulher, ainda somos a maioria, e cada vez mais jovem, como mostram os estudos mais recentes, 7, 8 anos, começa a manifestar sensações de inadequação. E isso traduzido no corpo é muito sério, porque a gente começa a mudar o comportamento alimentar, como a restrição, controle e compulsão. Mas não é assim, comeu demais. Não é assim. É milimetricamente contando as calorias e medindo o corpo freneticamente com a fita métrica. É observando pequenos detalhes do corpo exagerados, marquinhas, pontinhas,
e começa a ficar ali uma pequena obsessão, a gente começa a sentir isso manifestando no corpo. Flacidez, você não sabia que crianças de 14 anos têm flacidez? Pois é, eu tinha. E aí, com aos pouquinhos, você vai notando que começa a comprar laxantes, começa a comprar drenantes, cremes para queimar gordura, e às vezes queima até a pele, irritações. Enrola o corpo em plástico, pernas, barriga, e deita para dormir e, magicamente, emagrecer dormindo. Começa a fazer exercícios de forma punitiva. Eu, no meu caso, era muito em jejum, quando eu voltava da escola ainda sem comer, e muitas vezes até quase desmaiar. É quando você tem a sensação nítida de querer expurgar algo do corpo. No caso, a comida. E nota-se também mudança de comportamento na restrição de alguns alimentos, na classificação. Passam a ser bons e maus. E a ingestão compulsiva de alguns daqueles mais apetitosos, que no meu caso era o chocolate. O nome disso, que eu acabei de descrever, desse conjunto de comportamentos e atitudes, é bulimia nervosa. Ah, não. Eu? Jamais. Eu não provocava vômito. Não, as minhas amigas sim, as modelos e tal. Eu não. Era o que eu dizia. Até encontrar a definição de transtornos alimentares e bulimia nervosa nos livros da faculdade. Sim, quem vos fala é uma mulher bulímica. Mas eu trabalhava com imagem. E aí? Tinha que viver milimetricamente para conseguir os meus contratos, o meu trabalho. Era tudo tão normal. Partilhava com as amigas, a gente conversava sobre as dietas novas, as receitinhas mágicas, partilhávamos tudo, comprávamos remédio para emagrecer ilegalmente no mercado paralelo. Todo mundo falava só de dieta o tempo todo. Como perceber que eu estava ficando doente? Era tudo tão normal e ainda é. Essa parte dos remédios, em particular, é claro que eu omitia da minha família. Mas o restante, que mal havia. A gente fala disso o tempo todo. O que a gente fala? Cortar carboidratos, corta tudo, corta os açúcares, corta os fritos, os chocolates, os doces, não é assim? E a ingestão exclusiva, o detalhe é esse, a ingestão exclusiva só de alimentos saudáveis na classificação, grelhados e salada. Que mal que há? É assim que se aprende. Estava assim em todas as revistas da época. Era a dieta do sucesso. Eu estava comendo saudável, ponto. Não é uma narrativa ainda bem atual? E aos poucos as mudanças também começaram a surgir a outros níveis. Por exemplo, eu tinha ótimos argumentos para não ir a festas e eventos sociais de família e amigos. Por quê? Não sei se você sabe, mas em festas costuma ter comida. E eu não queria ter que correr 10 quilômetros a mais do que eu já corria todos os dias. E aquela angústia na hora de experimentar e descobrir uma roupa para sair de casa. Não podia ter nada, absolutamente nada fora da perfeição que havia somente na minha cabeça. Demorava horas para escolher um vestido. Então, aos poucos, também eu fui mudando os meus hábitos sociais. Te parece familiar alguns desses comportamentos? E assim começaram as críticas e as autocríticas, cada vez mais pesadas. Eu era magra, mas, aos poucos, eu fui notando que eu não tinha aquela cintura fininha. Aquela, sabe aquela, tem 60 de cintura, que gostosura. Os milênios sabem. Um hit dos anos 90, né? Um hit dos anos 90. Eu não tinha aquela cintura. E
aquele desespero que foi se instalando, gerou muita frustração de não ter aquela medida, aquele corpo, que era falado o tempo inteiro, em todo lugar, nas músicas, na minha agência de modelos, no meu trabalho, na minha vida, no meu dia a dia. Que me gerou muita frustração, revolta, choro e planos para fazer uma cirurgia. Lembrando que eu tinha apenas 14 anos. Socava a minha barriga em frente ao espelho, aos prantos. Ninguém podia me ajudar, minha família não podia me ajudar, ninguém sabia o que estava acontecendo. Deixei a natação porque começou a fazer os meus ombros mais largos e o meu corpo ficava mais atlético. A agência não queria isso, queria mais magra, mais esguia. O vôlei eu deixei porque eu tinha um problema no joelho, mas a natação me custou. Lembra lá no início que eu falei sobre as decisões importantes que têm impacto em toda a vida? Eu ia competir e eu parei. Bem, a vida é feita de sacrifícios. Era o que eu dizia, né, no auge da minha maturidade, dos 14, 15 anos de idade. Numa tentativa desesperada de me convencer de que estava tomando as decisões certas e que tudo ficaria bem. Talvez um pouco mais, não sei, mais sem graça, talvez um pouco mais fraca, menos alegre, dormindo mal, mas magra. Isso que importava. E como a base do transtorno alimentar é nada ser suficiente, eu nunca estava magra o suficiente, nunca me exercitava o suficiente, nunca era perfeita o suficiente. Tá, e você pode estar se perguntando, tá, e o que isso tem a ver com família e relacionamentos, que é aqui o nosso grupo hoje? Tudo. Nós aprendemos e ensinamos pelo exemplo. Macaquinhos de imitação, como eu gosto de dizer, na ciência nós estudamos muitos animais, nas ciências humanas também. Muitos animais, aprendemos muito com eles. E mamíferos que somos, cuidamos dos nossos filhotes, né? E lançamos olhos a eles. Mas nós esquecemos que quem nos olham, que quem nos vê são eles. Quantas vezes o seu filho já disse alguma palavra ou manifestou algum comportamento que você nunca o ensinou diretamente? Nós falamos palavrões quando batemos o dedo assim ou cortamos alguma parte do corpo. Eles repetem. Esbravejamos no trânsito quando nos sentimos ofendidos. Eles são violentos com os colegas na escola. E falamos mal do nosso corpo, diariamente, rejeitando partes, restringindo, inclusive, a própria alimentação. Seus filhos estão vendo tudo isso e estão aprendendo o que é auto-amor com você. Eles passam a repetir o seu comportamento, isso é ciência. Eles têm repulsa pelo que você repudia. Eles criticam o que você critica. Eles começam a manifestar uma relação meio estranha com a comida, porque você rejeita seus alimentos o dia inteiro e faz dieta o tempo todo. Eles deixam de gostar de partes do corpo, porque observam você rejeitando em você mesma. Para pertencer, eles repetem você. O impacto desse aprendizado na vida das crianças e dos adolescentes gera baixa autoestima, questões na formação da identidade, comportamentos de autocrítica, perfeccionismo, falta de compaixão e, consequentemente, um olhar voraz em relação ao próximo. Eu poderia ficar aqui falando mais 3 dias sobre como tudo isso tem impacto na formação da personalidade, do caráter, dos valores de uma criança, mas eu vou ficar pelo princípio da familiaridade. É um modelo psicológico muito interessante, que, em resumo, é um fenômeno que faz com que os seres humanos avaliem positivamente tudo, tudo. Pessoas, objetos, situações aos quais são expostos constantemente.
Esse é o efeito. Nós manifestamos predileção por aquelas situações, pessoas e objetos que vimos com mais frequência. Bom, e tudo tem um lado bom e tem um lado mau. O lado positivo é que assim podemos socializar. Criamos laços, lembramos das pessoas, das emoções conectadas. Isso é interessantíssimo, é necessário para a nossa espécie, inclusive. Uma série de objetos que atribuímos valor positivo se tornam símbolos na nossa vida. Por exemplo, objetos de trabalho tornam-se ferramentas de trabalho, tornam-se familiares. Mas o lado negativo, tratando especificamente aqui do nosso assunto, é que somos expostos diariamente, na TV e na internet, de forma massiva e constante, a reportagens e propagandas de dietas, cirurgias plásticas, corpos perfeitos, ideais de beleza, metas de emagrecimento. E tudo isso associado ao peso negativo imputado à palavra gorda. Um bom exemplo do fenômeno, né, do princípio da familiaridade, ou também efeito da mera exposição, como é chamado esse modelo, é como avaliamos as imagens de mulheres, como são avaliadas as imagens de mulheres utilizadas diariamente em publicidade. Alguém adivinha? Abre aspas. Sexualizadas, infantilizadas, dóceis, maternas, sempre jovens, brancas, lindas e magras. Isso é um estudo de 2005. Mas não se culpe. Não. Foi assim que você aprendeu, mesmo sem perceber. Eu também. Foi isso que você assimilou como familiar, algo natural, e atribuiu valor positivo, significado, pelo modelo, através do modelo mental, do princípio da familiaridade. E é dessa forma que os seus filhos também estão aprendendo, na mídia e com você. E sobre as redes sociais? Pouco se fala, muito se fala? Objetivamente, não sabemos ainda? Vamos discutir aqui um pouquinho também. Todas as imagens que você vê diariamente, fala a verdade, quantas dessas mulheres são parecidas com você? Ou com as suas amigas, com as pessoas do seu convívio? Já observou quais são as celebridades que você gosta de seguir? Elas têm a sua cor de pele? Elas têm o seu cabelo? Elas têm os seus traços? O seu biotipo? Isso tudo tem impacto na sua autoimagem, que são atributos, características de quem você é e do seu corpo, através da sua percepção, podendo ou não corresponder à realidade. Portanto, autoimagem é um modelo mental, aprendido pela observação e adaptação de outros modelos externos. Lembra aqui do princípio da familiaridade? Já a imagem corporal é a imagem mental do próprio corpo que é formada na mente. Você já parou para observar se essa representação mental, se a sua representação mental corresponde à imagem no espelho? Você se percebe mais gorda ou mais magra do que realmente é? Exagera partes para muito ou para pouco? Você deseja ter outro corpo? Se parecer com uma celebridade, com uma influencer da internet, uma modelo, uma atriz famosa? Você rejeita partes do seu corpo? No seu nariz, sua barriga, seus seios? Se você vê massivamente imagens de corpos totalmente diferentes do seu e com mensagens atribuídas positivamente a eles e negativamente à imagem refletida no espelho do seu corpo, sinto te dizer, mas isso altera a sua percepção de si mesma. Podemos estar falando de distorção de imagem corporal.
E voltando aqui às pessoas que você segue na rede social, nas redes sociais. Elas falam de saúde mental? Elas te ensinam a se autovalorizar? Te orientam no caminho da autoaceitação? Fala a verdade. Não precisa falar para mim aqui, mas pensa aqui comigo. O que você tem visto diariamente nas redes sociais te faz sentir melhor, ser melhor e levar aprendizados mais saudáveis aos seus filhos, familiares, parceiro ou parceira? Então, identificamos um problema, né? Tá, e como trabalhar então? E como trabalhar e melhorar essa autoimagem? Já que somos expostos diariamente, muito frequentemente, bombardeados com avalanches de informações que fazem a gente questionar quem a gente é na nossa essência. Tem vários caminhos, mas eu posso citar aqui hoje a psicologia positiva, que ensina a identificar as nossas qualidades humanas, focar, potencializar e usar o que há de melhor em nós e viver isso no corpo. Se olhe, metafórica e fisicamente, se olhe. Identifique o que mais gosta em si, no seu corpo. Trabalhe essa aceitação. O que você não gosta vai continuar existindo. Eu gosto de dizer que eu sou psicóloga, não estou vendendo magia. Isso aqui é verdade. Então, o que você não gosta vai continuar existindo. Mas existe um fenômeno, que é quanto mais você foca no positivo, os talentos começam a aparecer. O seu cérebro começa a fazer novas sinapses, que são caminhos neurais. E logo começa a experimentar novas sensações de bem-estar. É ciência. E isso não afeta diretamente o seu autoconhecimento. A partir do momento em que você começa a trabalhar o que você tem de melhor, identificar e focar no que você tem de melhor. Isso não melhora o seu autoconhecimento, que gera mais respeito por si mesma e estabelece a sua autoestima? Os estudos já mostram que a partir desse ponto de valorizar o que se tem de melhor com mais frequência, você cria benefícios também nas suas relações. Quando você identifica e potencializa as suas qualidades psicológicas, emocionais, de personalidade e do seu corpo, você tende também a identificar o melhor nos outros. Isso não é um modelo saudável de convivência familiar, onde você estimula o que tem melhor em você e melhor no outro? É aqui, este é o lugar onde a transformação acontece. É aqui que você passa a ver as suas reais necessidades. E as reais necessidades dos seus filhos também, do seu companheiro, da sua companheira. E assim vai alargando por todos os sistemas relacionais. É urgente você se enxergar. É urgente você se respeitar. É urgente você se admirar. Eu sempre ouvi essa frase e ela faz muito sentido, né? A gente só dá o que tem. E então, por que não vamos alimentar melhor o nosso corpo, o nosso cérebro, com esses novos caminhos neurais, e a nossa alma com novos significados? Nós temos o poder de ressignificar. Olha para mim, eu estou um exemplo aqui, vivinho, na sua frente agora. Eu fui modelo magra por mais de 15 anos, eu fui Miss Brasil Portugal, bulímica. Eu ressignifiquei a minha vida inteira. Tudo que tinha aprendido e tratado como normal a vida toda. E há uma complexidade maior quando você é o seu trabalho. O meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Então há uma fusão e uma grande confusão. Eu consegui fazer esse caminho. Eu virei a chave aos 30 anos de idade. Comecei a trabalhar como modelo gorda. Curvas. Gorda. Entrei, comecei a enfrentar medos internos, medos externos, de críticas. Lembra lá da autocrítica, das críticas? Eram muito frequentes e muito pesadas. Eu comecei a enfrentar esse medo. Eu comecei a aprender a olhar no espelho
E gestos simples, como passar creme em partes do corpo que eu mais rejeitava. Passei a olhar com mais generosidade para as marcas do meu corpo, para marcas da minha pele. E comecei a deixar de querer controlar o tempo todo. Hoje estou aqui com todo esse caminho já percorrido para te mostrar que é possível sim. Você é uma mulher livre. Você é uma mulher livre em uma sociedade livre. Você é dona do seu corpo. Seu corpo pertence a você. E essa aceitação de que você sente a vida através do seu corpo, que pode te conduzir a cuidar dele com mais carinho, a lidar com as partes que não gosta, lembra? Elas vão continuar existindo, mas a lidar com elas com mais generosidade e com menos críticas. E a olhar com mais afeto para si mesma. Como eu já disse até aqui, isso muda toda a sua experiência na vida, inclusive as suas relações. E assim eu trilhei e trilhei esse caminho. Assim, exatamente como eu fiz, hoje eu posso te conduzir, te facilitar, como nós falamos em psicologia. E você também pode começar hoje a escrever uma nova história, a vivenciar isso também no seu corpo. Eu vou te deixar aqui hoje um pequeno exercício, pequeno, singelo, mas muito poderoso. Você vai se olhar no espelho todos os dias, a partir de hoje, no fundo dos seus olhos, e vai dizer: eu sou suficiente. Eu me aprovo. Eu me respeito. Eu me vejo. Eu me aceito. E se você quiser continuar comigo essa conversa mais próxima e ver o meu trabalho mais de perto também, pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, é Caterine_Oletriz. É muito fácil de achar, é um nome diferente, só tem uma lá. E venha falar comigo por mensagem, me contactar por e-mail também, lá tem o meu e-mail também, que é caterine-oletriz@sap.pt. Perfeito, muito bom, Caterine. Que delícia poder te ouvir falar e realmente essa questão do nosso corpo é algo que mexe com a nossa feminilidade, né? Eu costumo dizer que quando eu estou bem comigo, eu vou usar uma roupa muito mais bonita, eu vou trabalhar muito mais numa maquiagem, e quando eu não tô, eu vou colocar um tênis e um moletom e eu vou achar que tá tudo bem, mas que na verdade, né, não está tudo bem. Aquele dia não acontece, né, não aflora como poderia, e é super bacana a gente poder trazer realmente para as discussões esses temas, né? Que não é só a questão, Tati, mas isso não é muito superficial? Não, isso faz parte, né? Isso faz parte da característica humana, né? Precisamos trabalhar a nossa autoestima, precisamos estar satisfeitos com quem somos, da forma que somos, né? E o corpo faz parte deste conjunto, né? Sim, isso é discutido desde a Grécia Antiga, no início da filosofia, Platão ainda, sobre a dualidade corpo-alma, é dividido, não é? Então, isso é discutido filosoficamente e muito, muito fortemente dentro da psicologia. Nós é que no dia a dia negligenciamos isso. De alguma forma, eu não sei o que aconteceu, que deu esse desligamento dessa lógica, porque nós precisamos do corpo para experienciar a vida. Não tem outra maneira de estar aqui. Então, se eu não cuido disso, se eu não vivo uma relação de afeto e de amor e de interação com o meu corpo, fica muito mais difícil as relações, de forma geral. E os estudos mostram isso mesmo. É isso mesmo. Bom, quero super agradecer novamente a sua participação especial aqui no nosso congresso. Dizer que estamos de portas abertas para te receber quantas vezes você quiser, compartilhando esse conteúdo com as nossas meninas, que eu tenho certeza absoluta que de alguma forma, né, chegou até o coração de muita gente. Muito obrigada, viu, Caterine? Obrigada a vocês, um prazer imenso. E espero em breve, talvez no próximo ano, tá? Estarmos todos fisicamente também vai ser muito importante. É isso mesmo.
Para você que está acompanhando a nossa 5ª edição do Circuito Mulher, fica por aí, tem muita coisa bacana preparada com muito carinho para você. Nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.